Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar os teus ganhos com isso. Meu nome é Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, tudo certo por aí? Tudo numa boa, bora pra cima. Lembrando que o podcast... antes disso eu vou dar o assunto de hoje. O assunto de hoje é DevOps no Salesforce. Benefícios e desafios. Já vou te perguntar o que é DevOps, porque eu não entendo nada, trabalhar. Mas lembrando que o podcast é uma colaboração, execução, idealização e todas as outras ações da SR Consulting, a maior consultoria de Salesforce do sul do Brasil e a mais indicada também pela própria Salesforce. Então, se tu precisa de uma consultoria em Salesforce, lembra de, depois desse episódio aqui, entrar em contato com a SR e desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa, beleza? Bora pra cima então, Ariel, e eu quero saber o que é DevOps, que foi a pergunta que eu te fiz nos bastidores e tu me disse assim, vamos começar o podcast e eu te respondo. Boa. Cara, DevOps, ele é um conceito, uma metodologia que surgiu na engenharia de software para automatizar os processos de desenvolvimento. Então, é dev mais operações, tá? Development plus operations. Se liga, né? Mas assim, qual é a ideia, né? Qual era o desafio? No mundo de desenvolvimento de software, era muito comum a gente ter muitos processos manuais ali de fazer publicação. Então, cara, quem é mais old school já fez publicação sobrescrevendo o código-fonte direto, DLL, direto no servidor, entendeu? Processos manuais e muito propensos a erros. O processo de desenvolvimento por si só, ele era complexo, ele era muito moroso, então eu tinha que, pedir pro meu time de infra criar um servidor para eu poder desenvolver em cima dele, fazer testes e tudo mais. Então envolvia todo esse aparato manual e vários times envolvidos. Hoje ainda é assim, porém, cara, evoluiu demais no sentido de automações. Então eu não preciso mais pedir para alguém de infra para me provisionar um servidor. Eu mando um comando para minha nuvem, AWS, etc., ele me provisiona um servidor instantaneamente, eu já crio e eu já consigo utilizar e subir um serviço em questão de minutos, dando um clique numa pipeline, tá? Que se chama. Lembra do episódio que a gente falou da publicação? Sim, de publicação. Subir os pacotes Sim. E tudo mais. O DevOps, ele tá muito nessa etapa, ele tá muito presente. Que nem eu falei, eu tenho a forma de criar os pacotes manualmente e mandar, e eu tenho a forma mais produtiva que é via DevOps, automatizações. Então, o DevOps em si, ele é uma forma de automatizar esse processo manual que a gente tem de promover código, desenvolvimento de um ambiente para outro. Entendi, de tu fazer a programação e depois a implantação, o deploy ali, que seria... É isso aí, exatamente. Entendi, tá. Eu tô melhorando, É que tu foi num nível muito hard, eu ainda tô um pouquinho menos. Pipeline eu entendo, mas pipeline de vendas, essas coisas assim. É a mesma coisa, pipeline é uma esteira de produção de código. Entendi. Pipeline no contexto de desenvolvimento de software, é isso, é uma esteira. Eu tô fazendo uma esteira. Porque, vamos pensar, senão a gente vai antecipar o episódio, daí eu vou falar das etapas, mas tem etapas da pipeline do DevOps, mesma coisa. Entendi. Até converter o lead lá. Entendi. E, cara, os benefícios, pra eu entender melhor, tipo, os principais benefícios de utilizar o DevOps, né, de usar o DevOps mesmo nessa parte do Salesforce de desenvolvimento. Cara, o primeiro ponto é a eficiência. Disparado, assim, vai melhorar absurdamente a tua eficiência das tuas entregas no final do dia. Paralelizar times de desenvolvimento, vai habilitar e vai trazer mais qualidade nas tuas entregas também e mais segurança de que uma equipe não vai interferir no desenvolvimento da outra. A DevOps proporciona isso. Pensa assim, se eu tivesse os deploys todos manuais, eu tenho 3 times diferentes de Salesforce. Aí eu tô lá mexendo numa classe e o outro time tá mexendo na mesma classe que eu. Eu mando pro ambiente de homologação com o meu código e ele fez o time A mandou esse. O time B tá mexendo, ele tem o código, então ele tem o código de produção mais anterior, o dele. E eu tenho o código de produção mais o meu, mas nenhum dos dois tem o do outro. Sim, um vai sobrescrever o outro. Vai dar N problemas, muitos problemas, eu vi isso com meus olhos. Então, performance, eficiência do time,
vai habilitar, paralelizar os teus times de desenvolvimento, o que também impacta na tua performance das tuas entregas, vai melhorar a qualidade das tuas entregas, porque não vai ter mais esse problema de um sobrescrever código do outro, e não testar, porque tu testa o teu código, mas daí tu não testou o do outro. Não que tu tenha que testar o do outro, mas testar o código do outro acoplado ao teu código. Entendi. Entende? O processo de DevOps nesse caso, tá? Tem o time A e o time B. O processo de DevOps seria, ele vai como se fosse fundir os dois códigos, ou ele vai ficar o tempo todo, tipo, existe o tempo todo uma, como é que se diz, uma integração entre as duas equipes através de um DevOps, de uma automação. É os dois. Entendi. Tá? Por quê? O que acontece? Ele não faz nenhuma mágica sozinho. Quer dizer, pode até fazer. Mas o que eu quero dizer com isso? O time A começou ele tá num trajeto, numa rodovia aqui, começou a programar. O time B tá em outra, começou a fazer outra, em cima da mesma base de código. Isso, em cima da mesma base de código, mas eles já estão em momentos diferentes agora, né? Porque cada um com o seu desenvolvimento. Só que em um momento eles vão ter que afunilar na mesma rodovia. Então eles vão ter que se encaixar ali pra não bater. E aí quando eu tenho um DevOps bem implantado... E um precisa somar no outro e não substituir o outro. Exato. Né? Isso vai depender até do timing de entrada de cada um em produção, tá? Porque daqui a pouco o time A tá se planejando pra subir uma versão daqui a um mês e o time B é daqui a 2 semanas. Entendeu? Então tem tudo isso, tem toda essa complexidade. Mas o que acontece? Numa DevOps bem implementada, é mandatório, né? Eu acho que nem tem como fazer DevOps sem isso. Versionador de código. O versionador de código, e aí daí o ponto do versionador de código, tu tem que configurar ele bem, de uma forma em que haja um processo saudável de promoção desse código ao longo dos ambientes. Então, eles estão paralelos, no momento eles vão ter que afunilar. Esse movimento de sair da minha pra ir da rodovia que eu tô pra principal... De 1 pra 2. É chamado de pull request. Ou, dependendo da ferramenta, merge request, é o merge. É mergear códigos, um com o outro. Como se fosse fundir. Fundir o código, que é o termo que tu usou antes. E aí, o próprio versionador de código, ele vai ver que tem conflito, entendeu? Porque assim, eu tô na linha base, que é chamado de master, o branch master. Cada rodovia é um branch, que é um branch de desenvolvimento, um ambientezinho de desenvolvimento. Então o time A criou o branch time A, e o time B criou o branch time B. E eu tenho a master, que é produção, tá? No momento em que o time A fez o request, a solicitação de merge para ambiente produtivo, para master, ou daqui a pouco, né, num processo de qualidade, eu não mandaria, o meu próprio repositório não permitiria eu mandar esse direto para master, e sim mandar para o meu ambiente de dev primeiro, para homologação, para depois ir para prod, tá? Mas vamos nesse cenário. Mando para master. Só que eu ainda não fiz o merge, eu fiz a requisição. Se o time B mandar de novo, eu não vou conseguir merjar nenhum dos dois pro master enquanto eu não resolver os conflitos. Entendi. Porque tem conflito de código. Foi mexido a alteração. E aí o que acontece? E daqui a pouco o time A fez o teste do seu código de master com o seu desenvolvimento, e o B o teste do seu desenvolvimento com o código de master. No momento em que... funcionando tudo. Exato. Só que nada garante que vá funcionar no momento que eu pegar A e B unificar com o master. Isso pode dar outro problema. Por isso que a gente faz isso antes, né? Então, num ambiente de dev, de homolog, alguma coisa assim, faz esse merge, aplica a versão e vê se tá funcionando ou não, né? Então, acho que a gente até deu uma fugida, né, do ponto ali da tua pergunta, mas o DevOps, ele consegue lidar com tamanha complexidade, com toda essa complexidade que a gente falou. Se eu tivesse num processo de deploy de change set, eu tava ferrado. Sim, se fosse um processo manual. Se fosse um processo manual, ferrou o negócio. E que é a realidade de muitas empresas que têm Salesforce. Por isso que é um ponto que eu trouxe, né? É importante a gente falar desse assunto aqui, porque DevOps para desenvolvimento de software, no geral, ele já é muito comum. Ele tá na veia da galera. Todo mundo já conhece. São poucas empresas que não utilizam. Mas no Salesforce eu ainda vejo que tem alguns gaps. Entendi. Ainda tem uma adoção. E também para uma empresa que é gigantesca e tem uma infinidade de coisas já atreladas a sandboxes, e migrar para um DevOps eu confesso que é difícil, tá? É difícil. Por isso que muitas não migram, porque às vezes é um processo tão traumático que eles não querem mexer lá, sabe? Claro. Entendi. Mas
assim, vale a pena. Difíceis os casos que eu diria que não migra pro DevOps, sabe? Porque é muito benefício que ganha no final. Então, as vantagens são infinitas, assim. É muita vantagem que tem no DevOps, no processo de DevOps. Sim. E com o DevOps melhora consideravelmente a eficiência e a qualidade na entrega do Salesforce. Com certeza. Até em alguns dos clientes nossos, no início a gente entrou num projeto, um dos nossos primeiros clientes. E eles tinham todo o deploy manual via Teamset. Aí tinha toda uma documentação para fazer aquela questão do pré-deploy, pós-deploy e tudo mais. Artefatos, coloca todos os metadados no pacote, valida, dá erro e tal. Cara, até um ponto que eu acho que eu não falei no outro episódio, é que todo pacote tu tem que mandar validar ele antes de aplicar de fato no Changeset, no modelo de Changeset. E no de DevOps também, tá? Mas daí o que acontece? Ele roda os testes unitários que tu tem escrito. E aí um ponto até que eu não sei se eu falei no outro, mas que é a minha recomendação é que, assim, é mandatório tu rodar a validação dos pacotes. Sempre. Não roda pacote sem validar ele antes. Porque senão pode dar problema grande em produção. É que daí o que aconteceu, né? Nesse cliente, então, que a gente tava fazendo todo esse deploy manual e tudo mais, pra validar o pacote, ele levava mais ou menos 1h20. O que isso quer dizer? Eu desenvolvi numa sandbox, mandei pro meu ambiente estável de desenvolvimento. 1h20. Validou, aplicou, beleza. Ok. Deu um bug. Testei ele no ambiente, deu um bug. Corrijo no meu, mando pra lá. Mais 1h20. Mais 1h20. Valido. Deu outro bug. Beleza. Testei no ambiente de desenvolvimento 100%. Agora vai pra Homolog. Mais 1h20. Aí tá disponível em Homolog. O meu cliente vai homologar. Deu bug. Corrijo, mando pra dev. 1h20. Testei em dev, deu certo. Mando pro Homolog, 1h20. Agora testa lá, cliente. Funcionou, mas achei outro bug. Volta. Cara, quantos dias eu já tô falando nisso, entendeu? E imagina um bug em produção. Sim, pra tu corrigir o bug em produção é um Cara, negócio... fui pra dev. Fui pra minha sandbox. Resolvi. Mandei pra dev. Validei, beleza. Não deu certo. Volta. Mais 1h20. Corrijo, beleza, funcionou. Vai pro Homolog, cliente testa. Não, volta. E nesse tempo todo, prod tá quebrado. Produção quebrado. Dando merda lá, cliente enlouquecido. Vou lá, mando pra dev, deu certo. Mando pro Homolog, deu certo. Mando pra prod, 1h20. Não corrigiu, volta. Sim, tá louco, imagina. Entendeu? Cara, é uma semana parado. É. Ou então vai ter que entrar num processo de 24 horas. Imagina que a gente não tá falando nesse cenário o fator cagaço. Tipo, o fator pressão de produção. Claro. Cara, os caras estão aqui. Já faz 2 horas. E o cara não sabe. O cara tá focado, mas eu tô 1 hora esperando o pacote validar. Sim, na cabeça dele, já faz 2 horas que eu te mandei, cara, mas... E como é que tu não me... Cara, porque no primeiro momento deu, mas quando a gente subiu ali na... E explicar isso é horrível, cara. Sim, explicar isso era horrível. Entender. Porque, exato. Deu pra perceber na primeira pergunta que é difícil de entender. É um negócio que pra quem não tá habituado, não entende mesmo, tipo é um negócio bem complexo. E daí, num outro contraponto, outro cliente que a gente começou do zero com DevOps, já tinha mais de 1.000, aquele cliente tinha uns 700, 800 testes unitários que rodavam, já tinha bastante coisa. Sim. Mas nesse de DevOps, até o que eu falei pro cliente, cara, é inaceitável esse tempo. Vamos fazer um projeto pra gente otimizar essa tua esteira de deploy. Não faz sentido levar todo esse tempo. Tu tá deixando dinheiro, tá perdendo dinheiro. Nesse outro cliente que a gente implantou DevOps do zero, desde o início, já tinha mais de 1.200 testes unitários e rodava em 10 minutos. 10 minutos. 10 vezes menos. Não? 120 para 10. É por aí. Oriel, e quais são as melhores práticas para integrar o DevOps com as ferramentas e funcionalidades nativas ali do Salesforce? Cara, assim, o que a gente constatou, assim, né, de melhores práticas ali, de experiências nesse projeto, nesse pipeline aí que a gente monta de DevOps? Primeiro ponto, o ideal, se for possível de utilizar, é usar as Scratch Orgs. Lembra que eu comentei das Scratch Orgs no episódio anterior? As Scratch Orgs, elas são, assim... A diferença dela pra Sandbox é que a Sandbox ela é no modelo mais manual e a Scratch Org é mais modelo DevOps, tá? O que isso quer dizer? Mais automatizado. Quando eu vou criar uma Sandbox nova, o admin lá da org, ele vai criar... Leva 1 hora pra criar uma Sandbox, mais ou menos, de desenvolvimento. Uma Sandbox
com cópias, com dados de homologação, pode levar até 12, 24 horas, eu não lembro exatamente. A Scratch.org, ela não é a mesma coisa que o Sandbox. Ela não cria com dado nenhum, ela cria um ambiente zerado de dados, que é o ideal para tu testar o teu código, tá? Em até 2 minutos, às vezes até menos. Então, usar as Scratch.orgs vão dar muita eficiência e agilidade ali pro teu processo. Primeiro ponto. Só que tem uma pegadinha aí, tá? Um cliente que já usa Sandbox e já tem uma org, não vou dizer suja, assim, mas com bastante metadado, bastante coisa já feita, não é uma novinha, zeradinha. Às vezes é meio traumático tu pegar esse código e aplicar numa Scratch.org, tá? É meio complexo, é difícil. Mas se tu conseguir começar do zero com o Scratch.org é o ideal, estado da arte. E aí o que acontece? O que foi, até eu vou trazer esse próprio, o pipeline que a gente implementou nesse projeto de 10 minutos aí que eu falei, tá? Do zero. O que ele fazia, tá? O desenvolvedor vai puxar uma tarefa. Eu vou fazer uma atividade que é criar um botão que manda pra Receita Federal alguma coisa. Uma venda aqui, sei lá, uma nota fiscal, não sei. Um exemplo assim. Beleza. O desenvolvedor, ele vai criar o branch dele, do repositório, pra ele fazer o código dele e começar a implementar. Implementou, beleza. Depois que ele fez isso local, no desenvolvimento dele, ele comita isso na branch dele e manda a branch dele para branch de desenvolvimento, que é o código que vai ser aplicado naquela sandbox de desenvolvimento onde o time de desenvolvimento valida, faz os próprios testes ali, tá? Beleza. Aí entra o DevOps. No momento em que eu mandei o request do meu branch pro desenvolvimento, a DevOps entra. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o código, qual foi o código que tu mandou, né? O código novo teu, mais o código que já era antes, né? Sim. Então, ele é atualizado, ele vai compilar isso num pacote e vai logar automaticamente no teu ambiente de desenvolvimento com as credenciais de desenvolvimento. Ele vai aplicar esse pacote, ele vai rodar os testes unitários, vai garantir que tá tudo ok, os testes todos estão passando. Se algum teste falhou, ele dá rollback, não aplica. Tudo automático. Daí ele dá rollback e não aplica o pacote na versão, e aí volta o erro pra tu corrigir. Sim, ele te traz daí o erro. E na pipeline fica lá um status de quebrado. Tá quebrado. Mas tu não sabe o que quebrou? Ou sabe? Sabe. Show. Ele tem todo o log ali do que quebrou. Agora, se todos os testes passaram, deu tudo certo, ele aplica esse pacote, o que ele validou, aplica naquele ambiente de destino, que no caso é desenvolvimento, nesse exemplo. E aí, desenvolvimento tá pronto pra ser testado. Show, tá? É isso. Entendeu? Sem intervenção manual nenhuma. Eu não preciso ter mais o cara. Sem precisar ficar dando comando. Só tem o desenvolvedor que desenvolveu o código dele e promoveu o código dele pro ambiente. Interessante. O resto é a máquina. O upgrade é todo automático. O update, na verdade. Update, exato. E isso a gente configurou, tem o código da pipeline, é tipo uma programação, é como se eu programasse. Eu programo, vai lá, a gente usou o Jenkins. O Jenkins é uma ferramenta de automação, código livre, ele é open source mesmo, não tem, é gratuito. Que daí tu consegue configurar ele e aí fazer as automações ali dentro dele. Ele tem uma linguagem dele, um código próprio, que daí tu coloca quais são as etapas do teu desenvolvimento. Então, fazer o merge, criar a sandbox, aplicar o pacote. Quase um comando de GPT ali, ó. Eu quero que tu siga esse passo aqui, assim, daí tu sobe ele e ele vai. Exato. Show. E aí, depois dessa esteira toda programada, daí agora os programadores que mandarem o código, né, os seus códigos das implementações, esse Jenkins, esse servidor, essa automação de DevOps, de pipeline, ele vai ler sempre aquele código que foi escrito da pipeline, que é, eu vou pegar, vou autenticar, e ele é parametrizável. Passo a passo. Exato, porque assim, como eu fiz o merge para dev, ele tem as credenciais parametrizadas da sandbox de dev. Mas quando eu mando para homolog, ele tem as credenciais de homolog, e quando eu mando para prod, ele tem as credenciais de prod. Então ele sabe quando e para qual ambiente ele tem que mandar. Entendeu? Legal. É bem legal. É bem legal de fazer isso. Para quem gosta de programar e tudo mais, fazer uma pipeline é muito legal. Ariel, e quais são os principais desafios quando vai implementar o DevOps numa empresa aí que utiliza Salesforce? Beleza. Cara, essa pergunta é boa, tá? Tirar do manual e implementar esse DevOps aí. Cara, essa pergunta é boa. E por que a galera tá fugindo dela? Assim,
Quando é um projeto novo, do zero, o desafio é mais quanto ao conhecimento da pessoa, quanto à pipeline, porque ele tem total autonomia para conseguir implementar do jeito que ele quiser. Agora, o desafio grande é quando tu entra no meio do caminho, entendeu? Foi desafiador em alguns clientes nossos. Tinha clientes que tava utilizando a org já há 4 anos. Uhum. Tem algum E nome a gente que tu possa teve que falar, botar assim, DevOps. pra contar mesmo a história um pouco ou não? A própria Porto Belo foi tá? A gente implementou DevOps. Cara, tem uns 4, 5 cases, tá? Crefaz, V4, Porto Belo. Essas todas estavam migrando do processo manual pro DevOps ou não? V4 a gente migrou. O V4 foi uma migração, mas eles não estavam tanto tempo, não foi tão traumático, foi bem de boa. Qual foi a mais inclusive. traumática? Porto Belo. Foi a Porto Belo, Sempre, foi. sempre. É porque... Porto Belo é o case do trauma, né? Mas, deixa eu ver, na Crefaz foi do zero, a gente fez do zero. No Agibank foi do zero. Tem mais uma, acho que foi SacPag também, mas daí não foi do zero, mas foi tranquilo. Uhum. É que o que acontece, né, nesse cenário da Porto Belo, era uma combinação de coisas, tá? Eles tinham muito código legado, sabe? Código até em desuso, assim, sujeira de código que a gente tinha que limpar, porque imagina, 4 anos já usando org. Passa a pessoa, rotatividade do time, rotatividade de consultoria de clientes e tal. Tinha muito código, sabe? E era uma org que tinha muitos recursos já implementados e recursos contratados. Então, no momento em que migrar para ScratchOrg foi bem traumático, foi bem difícil. Até que daí, nesse caso, a gente partiu por uma solução meio híbrida ali de usar Sandbox. E em alguns casos consegui usar ScratchOrg, em outros usar Sandbox mesmo, tá? Mas foi bem traumático no sentido de que era tudo via change-set, os ambientes não estavam equalizados. Equalizar ambiente. E assim... Cara, na época eu acho que tinha mais de 20 pessoas mexendo no time de Salesforce lá. Então era uma operação gigante, sabe? Sim. Então fica bem complexo. E aí eram 20 pessoas tocando código, cara. Enquanto a gente tava fazendo uma pipeline. Entendeu? Enquanto a gente tava implementando a pipeline. E aí eu tinha que equalizar. Cara, passou um dia, eu já perdi um código de alguém. Então a gente teve que, em algum momento, também dar uma congelada. Segurar, equalizar tudo. E aí o que eu preciso fazer? Eu tenho ambiente de produção, homolog e QA, né, que é barra homolog, e desenv. E aí a sandbox de cada desenvolvedor. Então, eu preciso equalizar isso tudo para baixo. Porque eu preciso ter produção igual homologação, igual ambiente, ao desenvolvimento, para eu conseguir aplicar em cima certo a pipeline na hora que a gente fizer o deploy via DevOps, ele não sobrescrever alguma coisa que... Sim, ele conseguir fazer não perder merge. as coisas. Fazer o merge. Bah! Pode me contratar já. Então, assim, num ambiente onde tem um time grande rodando constantemente novas versões, novas melhorias, e que já tá há bastante tempo utilizando a ferramenta, então eu tenho um código muito grande, e que de uma certa forma eu não tenho uma governança muito bem estruturada, essa questão de refresh do ambiente, deles estarem equalizados, isso torna bem complexo migrar para DevOps, não é trivial. E quais são... Esse é um dos... É parte dos desafios. Sim. E qual é assim, se tu pudesse elencar um pouquinho mais de coisa nessa migração do manual para esse ambiente em DevOps ali. Tá. Quais são, tem mais desafios assim, tá, beleza, esse é o extremo, tem um time de 20 pessoas botando código pra dentro e, cara, Sim. vai dar pau ali na frente, vai dar pau, mas a galera tá acostumada assim, né? Tem outros também, que daí não são tão técnicos, mas também, por exemplo, até essa questão de cultura, tá? Dependendo do cliente, que ele não tem uma cultura muito, assim, de inovação, de digital mesmo, né? De tecnologia, e eles não conseguem, às vezes, enxergar não fica tão tangível para eles o benefício de ter essa DevOps. Então, às vezes, converter, tipo, fazer com que o cliente entenda os benefícios reais dessa DevOps, porque querendo ou não, é um esforço do time e que se tá contratando a consultoria tem que pagar, né? Então, às vezes, é um custo que ele vê que não vai ter um benefício na entrega lá no CRM no final, que é tão aparente. Exato. Então, às vezes, a gente convencer e mostrar os reais benefícios e trazer isso palpável para alguém que já não é tão conhecedor é um desafio.
Um outro desafio é fazer com que a galera deixe de mexer em produção, porque no momento que eu boto DevOps, acabou mexer direto em produção. Entendeu? Vai melhorar a governança. Isso daí é um ponto que às vezes até o próprio cliente reclama. Ele diz assim, cara, a gente tá tendo muito bug em produção. Mas é que vocês mexem em produção. Aí não dá, né? Então, vamos botar um DevOps, né? Aí o que acontece? O cara vai mexer em produção, ele vai ver que na próxima release vai perder o que ele fez. Entendeu? Teve um caso que eu te falei, né, que um cliente que a gente botou DevOps, e aí todo dia ele chegava e dizia, pô, tinha a funcionalidade X sumiu. Aí eu sabia que ele tava mexendo em produção. Pode crer. Sim, porque daí vai sobrescrevendo tudo. Outro desafio, tá? Às vezes, ainda também, daqui a pouco o cliente não tem tanta maturidade em tecnologia. Porque o que acontece? Para eu colocar DevOps, eu preciso ter ambiente. Eu preciso ter um time de TI interno ou delegar tudo para consultoria, né? Mas daí vai envolver custos. Por exemplo, eu vou ter que contratar, eu como consultoria, eu vou ter que contratar uma AWS para pôr um Jenkins, um servidor, ou contratar uma licença do GitHub para usar o DevOps do GitHub, entendeu? Então vai envolver custo. Mas se o cliente ele tem uma estrutura de AWS, ele tem alguma estrutura ali de cloud, já que ele utiliza, tem alguns desafios da gente alinhar com esse time, né, combinar o jogo de provisionar um servidor, a gente conseguir instalar o Jenkins ou uma outra ferramenta de automação que seja, pra gente fazer essas configurações. Então, às vezes tem alguns desafios de ambiente, mais de infraestrutura e acessos, até fazer funcionar DevOps, né? Um desafio grande, daí mais técnico que tem também, é de fazer funcionar a DevOps quando migra, sabe? Essa que eu falei ficou meio estranho, né? Desafio fazer funcionar, como assim? Mas é que é o seguinte, o deploy via change-set, a esteira manual tá funcionando, tudo bonitinho. Aí quando eu migro para DevOps, eu tenho que versionar tudo, porque eu parto do pressuposto que o cliente não versiona, que ele tá usando o change-set. Sim. Então eu tenho que versionar tudo. Daqui a pouco eu tô deixando de versionar algum arquivo, e a gente fala de metadados, eu tô falando de milhares de metadados. Sim, muita coisa. Então eu tenho que versionar muita coisa. E aí, no momento em que eu aplico o que tá versionado, se não tá casado, bem casadinho ali a questão dos metadados, vai dar um monte de erro. Então, cara, vai ficar naquela tentativa e erro, sabe? Eu vou ficar aplicando, tentar fazer o deploy, vai dar erro, vai estar dizendo que tá faltando um campo X, vai faltar um relatório Y, vai faltar tela XYZ, vai faltar um monte de coisa. E aí tu vai trabalhando, arrumando os pontos, vendo o que tá faltando, quais os recursos que o cliente utiliza, que daqui a pouco tu não colocou ainda no versionamento, pra ir, cara, é um pouco trabalhoso, assim, realmente, né, em algumas situações, dependendo do quanto já tem de código implementado, o tamanho do monstro ali que tá montado. Isso, exato. Daí tanto que, cara, a pipeline pode variar bastante, o prazo para implementar ela pode variar muito, de uma semana, às vezes até menos, a 2 meses, 3 meses de pipeline. É loucura, né? É uma loucura, na verdade. Essa migração aí, dependendo do tamanho da migração, mas eu percebo o seguinte, tem dois lados da moeda nesse momento dessa migração, né? Os dois lados da moeda é o seguinte, vai dar uma trabalheira, mas é importante. Aquele trauma, né? O trauma de sair do... Sim, o desconforto de sair do lugar, né? Vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça. Sim, vai ficar pior antes de ficar melhor. Exato. É o processo. Cara, vai dar uma dor de cabeça gigantesca, mas em compensação o ganho lá na frente e o problema maior ele vai continuar. Na longevidade, cada vez mais o ganho vai sobressair. Sim, exatamente. E o problema, na verdade, é esse, né? Porque sempre que entra o imediato versus o ganho a longo prazo, a gente é muito imediatista, né? Sim. Então, não, deixa pra depois. Só que ao mesmo tempo também, a gente não consegue enxergar a perda no deixar pra depois. Porque se a gente fizer a migração, vai ser ruim, vai ser uma grande perda momentânea pra um ganho de longo prazo. Sim. Mas vamos manter assim e vamos seguir o baile aqui. Sim. Beleza, eu não vou ter o ganho de longo prazo e a perda vai ser gigantesca no longo prazo. Exato. E cada vez pior pra fazer migração, porque vai aumentando. Exato. Sim, vai ficando cada vez mais difícil. A prova disso é que, assim, na prática eu vejo isso que tu falou, porque a maioria, o momento mais fácil de converter um cliente para DevOps é quando tem aquele bug em produção e a gente leva 8 horas para resolver. Entendeu? Ali ele sente na pele. Sim. Entendeu? Cara, né?
é isso, é assim. Eu tô com bug em produção há 8 horas e não resolveu ainda. É que eu levei 1 hora pra criar uma sandbox. Uhum. O meu dev levou 1 hora pra... Programar? Não é nem pra programar, pra reproduzir o erro às vezes. Aham. Entendeu? É um bug em produção. Entendi. E às vezes, e nada garante que o bug vai acontecer em dev. Uhum. Porque era o que a gente tava falando no carro, da complexidade do software. Sim. Às vezes o código é o mesmo, mas o dado que tá no banco de dados é outro. Entendi. Que eu testei, ou que eu inputei no formulário é outro, e eu não testei aquele comportamento. Então, daqui a pouco, o ambiente de produção tá com bug que é só no cadastro do Dala, porque tá lá no nome, tá a data de nascimento. Acento. Não, tem e às um vezes tem um acento. acento. É. Aham. E no ambiente de desenvolvimento, não. Eu criei o João sem acento lá e não deu problema. Sim. Entendeu? Uhum. Então, daqui a pouco o cara levou 1 hora pra conseguir reproduzir o erro. Beleza, consegui reproduzir. Agora eu vou corrigir. Levei mais, sei lá, 20 minutos, 1 hora, corrigi o erro. Agora eu vou empacotar e mandar pra dev. 1h20. 1 hora. É. aí vai lá, testa. Beleza, mais 1 hora. Agora eu mando pro homolog. 1 hora. 2 horas, 3 horas. Cara, quando vê, passou o dia e o cara tá com um bug em produção parado. Entendeu? E aí, normalmente, quando tá nesse cenário, é o cenário em que ele tá mais suscetível a dizer, cara, vamos fazer isso. Sim. Entendeu? Vai resolver esse problema aqui? Nunca mais vai acontecer isso? Não, não vai. A gente poderia ter resolvido em 30 minutos. Beleza, então vamos fazer. É isso aí. E também, às vezes, quando tem aquela cobrança do time de desenvolvimento, pra corrigir um bug, pra implementar uma coisinha simples, pra corrigir um bug é 2 semanas. Uhum. Sim, porque a gente tem uma esteira manual de deploy. Sim, o impacto pode ser aquele, basicamente o seguinte. Caiu o sistema da maquininha de cartão. Uhum. Deu bug e caiu o sistema da maquininha de cartão. Agora, daí tu bota a plaquinha, venda só no Pix. Quantas pessoas saem da fila e vão embora? Entendeu? Tipo, cara, eu não vou comprar no Pix, eu queria comprar no cartão. Uhum. Entendeu? Sim. E aí, cara, quantas horas tu vai ficar esperando o desenvolvimento resolver o bug da maquininha de cartão? Sim. Se o software tá nesse deploy de 8 horas, o cliente não vai ficar 8 horas esperando pra pagar, né? Exatamente, o cara vai embora, entendeu? Ele vai embora. Tá com uma fila ali, cara, agora, tal. Várias vezes acontece, Banrisul, sei lá, Banri tá fora do ar. Um monte de gente vai embora. Uhum. Cara, vou ter que ir em outro lugar. Por quê? Porque o Banri tá fora do ar. Tá, mas e por que tá fora do ar? Porque agora até corrigir o bug que deu na maquininha, se ele tiver nesse sistema aí, ferrou. É só amanhã que volta. Uhum. Só amanhã pra voltar. E às vezes a galera não se dá conta dessa urgência, né? Exato. E um bom jeito de tu já identificar isso é através de um sistema de assessment, né? Boa. Se tu não tá entendendo o motivo da nossa risada, é porque tu não viu os últimos 2 podcasts aqui atrás. O sistema de assessment é o seguinte, é um processo onde a ASR vai emergir, vai entrar para dentro da tua empresa e vai fazer toda uma análise sobre, Ariel, eu tô com um problema aqui na minha empresa, eu não tô tendo uma boa experiência com Salesforce e eu tô precisando de uma ajuda. Esse processo de assessment, normalmente, se tu já procurou alguma consultoria de Salesforce, tu sabe que ele é cobrado, vai de 6, 7, 8 mil até 20, 30 mil reais um processo de assessment, mas para quem acessa o podcast aqui e pega o código que a gente vai botar, pega o código, a gente tá ofertando, né, na verdade, esse processo de assessment isento, gratuito, pra SR emergir na tua empresa e identificar aí como é que qual o problema, como é que vocês podem solucionar o problema e melhorar a experiência do Salesforce e também desbloquear todo o potencial do Salesforce na empresa de vocês. Qual o código, Ariel? Esse aí tá fácil. Deploy. DevOps SR. Beleza, DevOps SR, fechou. Então o código vai ser DevOps SR. Inclusive eu vou pedir pro editor botar na tela aqui DevOps ali pra tu saber escrever direitinho. Como é que faz pra acessar? Vai ter o link aqui da página da SR pra tu ir lá solicitar um contato com a SR e lá no formulário vai ter um espaço pro código. Vai ter lá código escrito, opcional, tu vai lá e coloca o DevOps, a gente vai saber que tu veio aqui do podcast e tu vai ganhar essa isenção. Um consultor lá da SR vai entrar em contato contigo e vai identificar e organizar tudo isso daí na tua empresa. É isso aí, né, Ariel? Falei certinho. É isso aí. Show de bola. Vamos seguindo então aqui o nosso processo. Ô Ariel, e da tua experiência, como que a implementação de DevOps no Salesforce pode acelerar a inovação dentro de uma empresa? Cara, essa pergunta é muito boa, porque assim, pensa
voltando pra aquele cenário de 8 horas, tá? Cara, pra corrigir um bug eu levo 8 horas. Pra fazer uma implementação de uma funcionalidade simples eu levo dias, leva muito tempo. Tudo é muito moroso. Quando é que... Cara, uma empresa que tá nesse formato, quando é que ela não tá correndo atrás do rabo, entendeu? Sim. Tipo, ela tá apagando incêndio, cara. Ela não tem tempo pra inovar. Agora, no momento que eu boto um processo de DevOps onde leva 10 minutos pra eu subir o meu ambiente, o meu desenvolvimento já pronto, né? Eu tenho tempo de desenvolvimento. No momento que ele tá pronto, eu levo 10 minutos pra subir pra um ambiente, 10 minutos pra subir pro outro, cara, eu começo a tracionar, entendeu? O negócio começa a fluir, sabe? Uma engrenagem que roda mais rápido. Cara, o meu backlog vai fluir muito mais rápido. E a inovação vai vir, porque eu vou conseguir eu vou desafogar o meu time. Sim, tu vai ter tempo pra criatividade fluir, né? Sim. E assim, teve um cliente nosso que ele tava com esse gap. Ele falou assim, a gente tá levando muito tempo pra conseguir subir novas funcionalidades e criar novos produtos. Que é o nosso tempo de deploy ali e de entrega, ele tá muito moroso. E aí isso foi um trabalho não só do DevOps, tá? Eu não vou colocar isso tudo na conta do DevOps. Implementamos o DevOps e junto disso uma reestruturação na modelagem de produtos deles pra ficar dinâmico, porque ele tinha sido feito de um jeito que ele tava muito... A modelagem dele não tava muito bem feita, sabe? E aí a gente reestruturou isso num assessment. Tem o código aí? Pra quem entendeu aí. A gente reestruturou, fez uma nova modelagem nesses produtos pra ele ter mais dinamismo na criação de produtos e logo ele vai começar isso daí já é inovação na veia pra ele, porque ele vai começar a realmente algo que, pra eu testar uma mudança num produto levaria 2, 3 semanas, eu vou conseguir fazer em questão de um dia, 2 dias. E aí eu vou conseguir ter feedback sobre esses testes, né? Questão do growth mesmo, da gente fazer os testes, validar de forma rápida e ir evoluindo. Sim. Então, com certeza o DevOps ajuda muito nessa questão de inovação. E, cara, vai desafogar absurdamente o teu time de desenvolvimento. Show. E aí isso vai levar a muitos benefícios. Show. E, na tua opinião, como que o DevOps pode influenciar a cultura da empresa e o desempenho ali de quem tá programando, de quem tá nessa... Boa. Cara, essa pergunta também é boa, tá? Só que daí a gente fala muito, ela vai ser bem técnica. Sim, mas tipo, é aquela Se coisa, prepare. te bota na pele na pele do desenvolvedor, cara, que tá ali passando pelas 8 horas e a partir de agora tu passa a estar na pele dos 10 minutos. Exato. Cara, o desenvolvedor hoje em dia, se ele tá naquela situação das 8 horas, ele tá descontente com o processo de desenvolvimento dele, sabe? Tipo... Ele fica de cara. Cara, isso vai impactar no empenho dele. No empenho dele. Pô, imagina, o engajamento dele com a empresa. Cara, né? eu vou fazer... Pô, eu vou levar 1 hora aqui esperando fazer nada. Às vezes não desmotiva... Sei lá, não, eu tava tentando buscar outra palavra, não sei desmotivar, mas é isso, cara. Pô, eu vou ficar fazendo outra coisa, porque é 1 hora aqui perdida, sabe? Sim, vou dar o start e vou fazer outra... E no DevOps ali é bem legal, cara, porque nas empresas que eu trabalhei ali, que a gente implementava DevOps e o time rodava ali, cara, era nítido que o time ele tinha uma cultura, uma mentalidade de desenvolvimento, sabe? De melhoria contínua, entendeu? Porque o que acontecia? A gente implementava o DevOps, aí o pessoal começava, cara, tinha as brincadeirinhas de quem quebrava o pipeline, sabe? Quem quebrava o deploy. Ah, tu quebrou e tal. E tinha na própria automação, às vezes mandava uns emojizinhos de um macaquinho, sabe? Uns bagulho assim, pra zoar o cara. E daí ele era legal porque ele incentivava as outras pessoas, daí tipo, a gente tinha, a pessoa que quebrava o deploy, tinha algumas regras, né? Uns mandamentos ali. Então, tipo, tu quebrava o deploy, tu tem que, obrigado, tu corrigir, ninguém vai corrigir pra ti. Cara, e ele ia atrás, como é que eu resolvo isso daqui e tal? Então tinha essa troca com o time de desenvolvimento. Depois isso foi habilitando outras coisas. Ele tá se desenvolvendo e ele tá gerando a responsabilidade, né? A gente tá fomentando a responsabilidade nele, porque ele fez a cagada, entre aspas, ali, porque um erro acontece, beleza. Mas ele tá comprometido em resolver, né, e entendeu por que aconteceu, corrige, melhora. Depois disso, nos projetos, normalmente a gente começava a colocar uma etapa de code review, então alguém ia lá, revisava o código do cara, olhava, pô, beleza, isso aqui ficou legal, mas isso aqui dava pra fazer de outra forma. Então ele torna uma cultura dinâmica de melhoria contínua, assim, sabe? Legal. Eu acho isso bem legal. Show. E assim, Ariel, depois de toda essa catequização do DevOps,
tem alguém que critica o DevOps? Tipo, tem alguém que, eu não gosto do DevOps, mas não assim, aquela coisa de não gosto porque eu não quero mudar. Aham. Tipo, eu não gosto porque ele tem um ponto de vista que o DevOps não é bom. E a resposta pode ser não. Aham. Não, eu tô realmente pensando se teve essa pessoa, cara, que foi contra. Mas eu acho que não. Normalmente é, tipo, desconhecimento. Uhum. E, tipo, o cliente, assim, não tá vendo o real valor Aham. de um DevOps, então... E não é porque ele conhece o DevOps e é contra. É porque, cara, não me parece fazer sentido a gente focar nisso. Eu quero focar nas entregas, sabe? Sim. Ou então a pessoa pode ser contra o DevOps quando daqui a pouco ele sabe que o trauma vai ser grande pra fazer. Uhum. Mas assim, o time de desenvolvimento eu nunca vi uma alma contra o DevOps. Entendi. Sabe? Na minha experiência, né? Sim. E aí entra também na próxima pergunta que tem aqui. Que é... No teu contexto, tá? Uhum. Existe algum momento que, na tua visão, assim... E eu não sei se já aconteceu, mas de repente, de uma hipótese futura, Uhum. de onde tu achar que, cara, implementar o DevOps é uma sobrecarga que é desnecessária para aquele cliente, assim, Uhum. ou tu... Não, cara, eu acho que o DevOps é bom pra todo mundo. Cara, eu não sou desses. Não sou desses. Eu não... Eu acho que tem casos que não faz muito sentido o DevOps. Entendi. Tem casos que faz sentido não ter. Sim, tu não é o Quando- propagador da palavra do DevOps. Não, eu sou Aham. sim. Eu acho que tem muitos benefícios, mas, cara, para clientes onde o nível de manutenção e customização que tem na org é tão ínfimo que às vezes realmente não vale esse trauma inicial, sabe? Esse esforço inicial. A não ser que ele vai começar um processo de inovação contínuo dali pra frente. É. Assim. Tipo, cara, agora a gente vai mudar a nossa. O modus operandi que a gente vinha até agora era, tá, vamos nesse fluxo. A partir de agora, Ariel, eu quero inovação contínua. Beleza, então agora. É, exato. Assim, até para explicar essa minha resposta um pouco mais. A gente tem alguns tipos de formatos de trabalho que a gente atua nos nossos clientes, tá? Uhum. Esse R atua com os nossos clientes. A gente tem aqueles clientes mais heavy users ali, que tem um time dedicado, tá? Então, sei lá, Porto Belo, Grendene, V4, etc. Eu tenho alguns desenvolvedores, líder técnico, testadores, analistas. Eles estão alocados no cliente, dedicados ao backlog deles a implementar e melhorar continuamente o sistema. Uhum. Então, nesses casos, 100% deles o DevOps vai ajudar, vai melhorar, tá? E aí eu sou evangelista, tá? Veio trazer a palavra do DevOps. É. Agora, tem casos onde o outro formato, projeto de escopo fechado. Em projeto de escopo fechado, dificilmente a gente oferece o DevOps. Uhum. Porque ele já tem um deadline, um cronograma apertado. É difícil, praticamente impossível eu vender pro cliente num projeto DevOps, Uhum. entendeu? Ele quer, cara, configura a nuvem de service, sales e era isso. E às vezes faz sentido, porque depois, daqui a pouco, não vou ter evolução. É aquilo, entregou, atendeu e ele vai continuar usando, Uhum. tá? Então, nesses casos onde não tem continuidade garantida, a gente dificilmente a gente consegue botar um DevOps. E também tem o terceiro formato, que é de pequenos chamados, né? Nesse de pequenos chamados, a gente até tá avaliando essa situação ali de daqui a pouco colocar um DevOps e tudo mais, porque tem clientes que tem um volumezinho mais alto ali de chamados, mas também ainda ele é mais nesse processo... Ele não tá levando 1 hora pra cada teste ainda. Ou já? Não leva. Sim. É que 1 hora é um extremo, e né? normalmente quem tá nesse de pequenos chamados é uma empresa que tá há pouco tempo usando o Salesforce, tem poucas customizações, Uhum. então o ambiente é mais leve, digamos assim, sabe? Entendi. Então o deploy roda rapidinho, não tem esse problema. E também eu não tenho vários times dedicados constantemente mexendo no CRM. Sim. Então eu não tenho aquela questão dos conflitos, da necessidade de merge, etc. Então Sim. fica bem mais simples de mexer. Então nesses casos, chamados e projetos é mais raro de acontecer, e quando é fábrica é 100% recomendável. Entendi. Show. Tem mais alguma coisa que a gente não tenha dito sobre o DevOps que tu acha que é válido a gente tocar no assunto? Ou não? Foi Eu acho que robusto esse. rendeu bem. Vamos ver aí, pessoal, daqui a pouco tem alguma funcionalidade aí de DevOps que eles querem que aprofunde, alguma ferramenta em específico. Daqui a pouco entrar mais técnico, menos técnico. Aí... Show. Então, se tu
Pensou em alguma coisa, agora quando o Ariel falou, já comenta aqui embaixo também desse episódio. Lembrando de deixar o like, se inscrever no canal, favoritar no Spotify, no Deezer, ou onde tu escuta teu podcast aí. Se tu quiser entrar em contato com a SR, durante esse episódio a gente deixou um código onde a gente liberou um presente aí pra todo mundo, e é um presente que pode valer até 30 mil reais. 1 milhão. 1 milhão, que vale mais, em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Mas é um presente real mesmo, então vale a pena assistir todo esse episódio aqui. E se quiser entrar em contato com a SR, aqui embaixo tem um link ali pro site, pras páginas da SR. E se quiser seguir a SR e consumir mais conteúdo, Léo. E tu também, né? srconsulting.io, nosso site, @srconsulting.io também, no Instagram. Se quiser me seguir, @Ariel Dornelles no LinkedIn. É isso aí. Show de bola. Fechou? Então, lembrando que a SR é a maior consultoria do sul do Brasil e a mais indicada pelos Salesforce também aqui no sul do Brasil, né? É isso aí. Fechou? Um abração então e até o próximo episódio. Valeu!